Dando continuidade ao mini curso de HTML, nesta aula nós iremos abordar quais são as tags de formatação de texto e como elas mudam o aspecto do texto na questão da estética e como elas são utilizadas nos sites no nosso dia a dia. As tags de formatação de texto ajudam a destacar trechos da parte escrita de uma página para facilitar a compreensão do texto ou por alguma requisição do conteúdo. As formatações mais comuns que nós podemos encontrar tanto na internet quanto em outros tipos de texto são as formatações de negrito e itálico. Ainda que o negrito e o itálico sejam os tipos de formatação mais comuns, ainda existem outros tipos de formatações que podem ser menos utilizados no dia a dia, mas que têm sua importância. Para exemplificar o uso da formatação em uma página da web, eu escolhi essa página. Trata-se de uma análise sobre um produto, um mouse. E bem, aqui no texto nós podemos perceber logo de cara que várias palavras de possível interesse do leitor estão destacadas em negrito, como por exemplo a marca, o nome do produto, além de algumas outras informações importantes para quem busca esse tipo de leitura, esse tipo de conteúdo. Essa é uma outra página da web. Essa aqui trata-se de uma notícia sobre uma atualização de um navegador. E aqui nós podemos perceber o uso do negrito, além do uso do itálico para destacar um trecho que foi traduzido. Aqui em cima nós temos o trecho em inglês e aqui embaixo nós temos o trecho traduzido para o português. Ainda nesta mesma página nós podemos perceber em parágrafo o uso do itálico para destacar algumas palavras. E novamente nós podemos perceber nesse parágrafo o uso do negrito. Bem, indo agora para a edição de arquivos HTML, nós temos uma página renderizada pelo navegador na parte esquerda e o arquivo responsável por essa página na parte direita, aberto em um editor de códigos. Aqui na direita eu tenho várias tags escritas, porém elas não estão funcionais porque elas estão comentadas, elas estão aqui apenas para efeitos de anotação. Então vamos começar a explicação delas. As tags B e Strong são responsáveis pelo negrito ou então texto forte. Aqui nós temos um exemplo, aqui na primeira linha depois do subtítulo. Esse é um exemplo de um texto em negrito com bold e strong. Perceba que o efeito obtido na palavra bold e strong é o mesmo, é um texto em negrito. No entanto, são tags diferentes, como pode ser observado aqui embaixo no código da página. A palavra bold está entre a tag B e a palavra strong está entre a tag strong. O mesmo acontece com a formatação em itálico, na qual nós temos duas tags, a tag I e a tag EM, ou EM. Aqui na esquerda nós podemos ver um exemplo de um texto itálico, estético e enfatizado. O efeito visual é o mesmo, uma palavra em itálico, mas no código, aqui na linha 38, nós temos que a palavra estético está entre a tag I e a palavra enfatizado está entre a tag EM. Nós temos também textos sobrescritos e textos subscritos. A tag super para texto sobrescrito e a tag sub para texto subscrito. Aqui nós podemos ver um exemplo. Um exemplo de um texto sobrescrito, nós podemos ver que a palavra está levemente destacada acima do texto comum e a palavra subscrito está abaixo do texto comum, está abaixo da linha. São efeitos diferentes. Aqui no código nós podemos ver melhor. Aqui na linha 39, sobrescrito está entre a tag sup, você pode fazer uma analogia com superior, algo que está acima, e a tag sub, que está sub, algo que está abaixo. Temos também a tag int, que significa o texto inserido, e temos a tag del, que significa um texto que foi excluído ou taxado. Nós podemos ver um exemplo. O texto inserido, ele aparece sublinhado, enquanto que o texto taxado, ou então excluído, ele aparece riscado, da seguinte forma. Aqui nós podemos ver um exemplo no código, na linha 40. A palavra inserido está entre a tag ins, para significar um texto que foi inserido, e entre a tag del nós temos a palavra excluído ou então taxado, que aparece com efeito riscado aqui no nosso arquivo formatado. Temos também a tag U,
para um texto que é sublinhado. Embora o efeito visual seja o mesmo do texto inserido, eles devem ser usados em situações diferentes. A tag inserida, a tag ins deve ser utilizado em texto inserido. A tag u deve ser utilizado em texto sublinhado. Temos também a tag small. A tag small ela reduz o tamanho do texto. Ela não é uma redução na fonte propriamente dita, mas ela reduz aquele trecho do texto. Ela formata ele de uma forma um pouco menor. Aqui nós podemos ver um exemplo, que a palavra pequeno está um tamanho levemente inferior ao resto do texto comum. E por último temos a tag mark, que serve para destacar um determinado trecho. Aqui na página nós podemos ver que a palavra destacado está com fundo amarelado, dando bastante destaque em relação a todo o resto da página. E aqui embaixo nós temos o exemplo em código. A palavra pequeno a palavra pequeno entre a tag small e a palavra destacado entre a tag mark. Esclarecendo sobre tags diferentes, mas que possuem o mesmo funcionamento ou o mesmo resultado visual ou estético, o que acontece é que, apesar da tag B e a tag strong terem aparentemente o mesmo resultado, elas devem ser usadas em situações diferentes. A tag B, você pode fazer um paralelo com a palavra bold, que ela deve ser utilizada quando se quer destacar algo que é apenas visual, quando se quer apenas um efeito estético. Enquanto que a tag strong deve ser utilizada quando o efeito, além de estético, ele tem efeito de sentido em um texto. Ele tem um efeito semântico. O mesmo acontece nas tags I e EM. Apesar do resultado visual ser o mesmo, um trecho ou então um texto em itálico, eles devem ser utilizados em situações diferentes. A tag I deve ser utilizada onde apenas a formatação visual é o interesse. Por exemplo, ela está mais perto do que seria uma tag B, a tag bold, que produz apenas o efeito visual. Enquanto a tag EM, ou então EM, ela deve ser utilizada quando o trecho, ou então o texto em questão, deve possuir, além do efeito visual, um efeito semântico. Por exemplo, nos casos de uso em que uma palavra estrangeira não pertencente à língua portuguesa é adicionada em um texto, ele deve ser feito com o uso da tag I para tornar o texto itálico apenas esteticamente. Ele não possui efeito semântico de sentido, apenas o efeito estético. Já no caso das tags responsáveis pela formatação negrito, vamos supor, em um título, quando eu quiser um efeito mais forte no título, deve ser utilizada a tag B de bold, porque é ela que devemos utilizar quando queremos apenas o efeito estético e não o efeito de sentido. Outro caso parecido é o caso da tag ins e o da tag u. O texto presente entre a tag ins, ele significa que é um texto inserido, mas que aparece formatado de forma sublinhada. Enquanto que a tag u é responsável por sublinhar o texto de fato, ele aparece da mesma forma, sublinhado. No entanto, eles são usados em situações diferentes. No texto sublinhado, a tag u deve ser utilizada quando o texto deve ser sublinhado apenas por questões estéticas, por questões de destaque. Enquanto que o texto inserido deve ser utilizado em ocasiões diferentes. Por exemplo, um site de notícias publica uma notícia, no entanto, essa notícia é atualizada. Ou então, o site erra uma informação. Ou então, uma informação que antes era verdadeira e não é mais. O que o site pode fazer? O site pode taxar aquele trecho que não é mais verdadeiro e inserir um trecho novo, corrigindo o trecho anterior. Nesses casos, seria utilizado a tag ins para denotar o trecho que foi inserido. Aquele trecho que não estava presente, mas que as pessoas que entraram após a correção vão entender aquele trecho como algo que foi inserido após a primeira versão daquela notícia. Assim como vão entender que o trecho que está taxado ou excluído é algo que foi corrigido,